Santo povo de Deus, vamos abrir a palavra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Mateus capítulo 5. Muito obrigado, presbítero. Deus abençoe. Obrigado. Mateus capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos ao Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, Pai. E hoje nós já clamamos que nos perdoes de nossos pecados. E, ó Pai, a minha oração, Senhor Deus, enquanto subo nesse púlpito é a oração, Deus, ó Pai, do publicano da parábola de Jesus. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a nós, pecadores. Perdoa-nos, Deus, de tudo o que fazemos na vida que te desagrada. Lava-nos no sangue do Cordeiro e faz-nos mais alvos que a neve. E agora, Deus, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra, fala ao nosso coração. Dá glória ao teu nome, exalta teu Filho e enche a igreja do teu Espírito Santo, Senhor, enquanto ela ouve a tua palavra. Ó Deus, se o Senhor fizer isso, vai ficar claro que é por graça, porque nós não merecemos nada. Nós merecemos, Deus, a tua rejeição. Se o Senhor nos encher de alegria plena em ti, nós viveremos ainda mais para a tua glória. E seremos uma bênção onde o Senhor nos colocar, para a glória e honra do nome de Jesus. Fala então, Pai, aos nossos corações e abençoa a nossa vida com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Você poderia me dizer com toda a sinceridade do seu coração que você é realmente feliz? Mesmo sendo um cristão depois de tantos anos, que frequenta a igreja todos os domingos, você poderia compartilhar com cada um de nós que aqui está, que o seu coração está cheio da mais efusiva e alvissareira alegria que vem dos céus para nós? Você pode testificar que você tem vivido uma vida abundante e que uma das características da sua vida é a alegria dos céus em você? De maneira que quando você chega ao seu trabalho, ou no supermercado, ou na igreja, as pessoas dizem: que sorriso radiante, que alegria maravilhosa, que atitude de felicidade em todas as circunstâncias da vida. Você tem desfrutado da real alegria que Jesus preparou para você, meu irmão? Nesse texto, irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus iniciando o Sermão do Monte. E ele inicia o Sermão do Monte com essas bem-aventuranças que também são chamadas de beatitudes. Você vai se lembrar comigo que o objetivo de Mateus é revelar Jesus como o rei prometido no Antigo Testamento.
Ele começa dizendo no capítulo 1 que ele é descendente de Abraão. Deus prometeu que por meio do descendente de Abraão abençoaria toda a terra. Ele é descendente de Davi. Deus prometeu a Davi mil anos antes de Jesus nascer que de seu trono alguém reinaria para sempre. Então aqui está Jesus cumprindo tudo isso. João já batizou o Senhor Jesus, ele já venceu o diabo na tentação, é o início do ministério do Senhor. E ele então sobe, amados irmãos, numa colina, num monte, mais ou menos a noroeste do mar da Galileia, e como faziam todos os mestres daqueles dias, ele se sentou e a multidão ao redor dele, e a partir dali ele começa a pregar o sermão da montanha. O sermão da montanha, amados irmãos, é conhecido como o código de ética dos cidadãos do reino. E o sermão da montanha não salva ninguém pela obediência. Você é salvo pela graça mediante a fé. Mas porque é salvo pela graça mediante a fé, agora você vai viver para a glória de Deus, obedecendo a sua palavra. E nesse texto tão precioso, nesse sermão histórico, em que Jesus quer nos mostrar como nós devemos nos comportar como cristãos e cidadãos do reino dos céus, ele começa dizendo 9 vezes que nós somos bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Bem-aventurado aqui, amado irmão, significa feliz, significa próspero, significa abençoadíssimo. Certa feita eu vi um judeu messiânico traduzir a palavra bem-aventurado como se fosse marche. Porque para alguém que vive peregrinando no deserto e precisa caminhar em direção da terra que Deus lhe prometeu, marchar é ser feliz. Seguir adiante, continuar lutando. Mas a ideia é o seguinte, é que em Deus nós encontramos real felicidade, independentemente das circunstâncias. E se você olhar para as beatitudes de Jesus, vai ficar claro para você que ela não mostra que você vai ser feliz nas riquezas, que você vai ser feliz provavelmente nos empreendimentos humanos, que você não vai ser feliz no sucesso e no aplauso que vai receber neste mundo, mas que a sua verdadeira felicidade está em Deus e nas bênçãos que Ele tem para você. E ao olhar para esse texto então, eu convido você a tirar toda a cortina dos olhos, estar expectante, porque o Senhor nos apresenta aqui os bem-aventurados de Jesus. Os bem-aventurados de Jesus. E ao olhar para esse texto, eu espero sinceramente que você veja a sua fotografia. Quando você olhar para esse texto, você entenda e veja, sou eu, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um dos bem-aventurados de Jesus. A palavra do Senhor nos diz inicialmente que os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. Os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. O Senhor começa dizendo no versículo 13 e depois no 4, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, há 2 palavras no grego para essa palavra humilde. A melhor tradução dela seria pobre. A primeira palavra para pobre no grego, que não é essa do texto, significa ausência de coisas supérfluas. É ter aquilo que é o básico, o essencial para a vida. Então, no idioma em que Jesus, nos dias de Jesus em que o texto foi escrito, uma palavra para pobre era ausência do supérfluo, era ter o básico. Mas a outra palavra, amados irmãos, significa ser um miserável, ser um mendicante, literalmente ser alguém que rasteja no pó. E essa é a palavra que Jesus usa aqui, para humilde, que significa pobre. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então ele diz que bem-aventurado é quem é pobre, mas não é só quem é pobre, é quem é paupérrimo, amado amigo e irmão. A palavra significa literalmente que está rastejando à espera de misericórdia. Para Jesus, bem-aventurado é quem é totalmente necessitado, quem é totalmente dependente da graça de Deus, quem não tem nada para oferecer, só quem espera receber da mão de Deus.
E essa pessoa então é bem-aventurada porque ela se enxerga corretamente. Ela sabe que é um pecador miserável, que não tem nada para oferecer, que rasteja no pó e na podridão do seu pecado e carece desesperadamente da graça de Deus. E quando essa pessoa então se enxerga na sua pobreza e entende quão fraca, quão débil, quão necessitada ela olha para o Senhor Jesus e crê nele como seu Senhor e Salvador, como aquele que deu a vida na cruz para salvá-la. E quando essa pessoa crê no Senhor Jesus, ela é justificada, e a consequência então é que ela recebe o maior de todos os presentes. Ele diz: bem-aventurados os pobres do espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Só pode entrar no reino dos céus, irmãos, aquele que reconhece que é pecador, que é miserável, que é sujo, que não é nada sem o Senhor, que rasteja no pó, que merece o inferno, que carece totalmente da graça de Deus. É somente quando o homem se desespera de si mesmo, para colocar a sua esperança totalmente em Jesus, é que ele então crê no Senhor como seu Salvador, e é declarado justo no seu tribunal. E aí então, quando ele é totalmente dependente da graça de Deus, ele crê. E o Senhor Jesus diz que o presente, a herança dele, o seu tesouro é o reino dos céus. Só pode entrar no reino dos céus quem enxerga o tamanho da sua maldade e quem enxerga o tamanho da bondade, da graça de Deus. Você é um pobre miserável, meu irmão, que carece da graça de Jesus. Só entra no céu de Deus quem reconhece a sua limitação e a sua miserabilidade. Mas os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente, não só porque eles são totalmente dependentes da graça de Deus e confiam no perdão salvador do Senhor Jesus, mas também porque, tendo consciência de quão maus eles são e de quão grande perdão Deus lhes concedeu, eles, tristes e chateados pela sua inadequação, pelos seus pecados, pelos seus tropeços, pela maneira em que ainda desonram ao Senhor, eles então derramarão lágrimas na presença do Senhor por causa dos seus pecados. E aí Jesus diz no versículo 4: bem-aventurados os que choram. Não é os que choram por qualquer coisa, meu irmão. Não é aquele que chora: meu time perdeu, não classificou. Não é isso, meu irmão. Não é aquele que chora também só por vitimismo: pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Não é isso. É aquele que chora reconhecendo que a sua vida não agrada a Deus, reconhecendo que ele não consegue se adequar ainda àquilo que ele deveria ser, reconhecendo que ele tropeça e lhe dói na alma, porque o seu desejo é viver para o Senhor. Então essa pessoa vai chorar pelos seus pecados, porque ela se enxerga corretamente. E ela vai então dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. E o Senhor promete que se você anda chorando, porque a sua vida não agrada a Deus, se você anda chorando, porque os seus pecados ofendem a santidade de Deus, se você anda chorando, porque tudo isso tem apagado o Espírito no teu coração, se você derrama lágrimas diante do Senhor por causa da sua inadequação e do seu pecado, o Senhor promete que vai consolar você. Meu irmão, Deus perdoa os seus pecados. Deus te purifica. E Ele vai tirar o pecado de você, minha irmã. E no dia final você estará na presença do Senhor sem pecado algum, porque Cristo deu a vida na cruz por você. Então, se você está chorando pelos seus pecados, está triste por aquilo na sua vida que desagrada a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser consolado pelo Senhor. Você vai ser abençoado pelo Pai. Você vai ser restaurado por Deus. Irmãos, nós precisamos nos enxergar corretamente. Nessas andanças pregando por aí, irmãos, algumas vezes eu vou de carro. E nessas andanças que eu vou sozinho, às vezes alguém fala: pastor, você vai sozinho? Mas às vezes é um tempo abençoado, sabe por quê? Porque aí eu estou no volante daquele carro, eu boto uma música que edifica meu coração, e é hora de rasgar a alma. É hora de derramar o coração. É hora de se quebrantar na presença do Senhor. E colocar a vida diante do trono de Deus. E acertar com Deus e chorar pelos próprios pecados. Chorar por aquilo que desagrada ao Senhor, chorar por aquilo em que somos falhos.
Essa semana, por exemplo, irmãos, fui pregar em Jundiaí quarta-feira, um culto abençoadíssimo, o Senhor manifestou sua graça. Mas pouco antes de sair, meu primogênito amado do meu coração fez algo que eu não gostei. E eu fiquei muito bravo com ele. Né? E eu fiquei mais bravo do que deveria ter ficado, confesso para os irmãos. Né? Não aconteceu nada demais, né? Mas aquilo entristeceu profundamente o meu coração. E eu falei com ele antes de sair, mas no carro eu falei, Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Né? Se eu fiquei bravo desse jeito, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, irmãos, eu entrei no carro e metade do caminho foi choro. E que bênção saber que você chora e o Senhor perdoa os pecados e consola o seu coração e reanima a sua vida, apesar de você ser limitado, débil, falho e pecador. Se você quer ser um dos bem-aventurados de Jesus, chore por aquilo na sua vida que não agrada a Deus. Peça perdão ao Senhor e Ele vai te consolar, vai te perdoar, vai abençoar o seu coração. Eu me lembro, irmãos, daquela promessa maravilhosa que Jesus dá em Apocalipse 21, quando Ele fizer descer do céu a nova Jerusalém, ataviada como um cordeiro, como noiva preparada para o seu esposo, em que uma voz saindo do trono dirá, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está no trono dirá, eis que faço novas todas as coisas. Escreve isso num livro, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, nós precisamos nos enxergar corretamente. Você se acha bom? Você se acha melhor do que os demais? Você se compara olhando para o lado e dizendo, não, essa atitude eu não tenho, como fulano eu não atuo. Diante de Deus, todos nós não passamos de miseráveis pecadores, que carecem da graça de Jesus. Então que você, nessa manhã, se humilhe e creia que Jesus é o Filho de Deus e diga, eu sou totalmente dependente. E que você derrame lágrimas pelos pecados na sua vida que tem desagradado a Deus. E o Senhor não só te promete o reino dos céus como grande presente, mas promete enxugar as lágrimas dos teus olhos. Os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. Que você se enxergue corretamente em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você se enxergar corretamente, você vai ser menos julgador, você vai ser menos intransigente, você vai ser menos exigente, achando que as pessoas têm que fazer as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Se você olhar para o espelho e ver quem você é, você vai reconhecer que você já está no lucro. E a graça de Deus tem sido bendita sobre a sua vida. Os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. Você é uma bem-aventurada de Jesus, minha irmã? Você tem se enxergado corretamente, meu irmão? Mas o texto continua nos apresentando os bem-aventurados de Jesus. E os bem-aventurados de Jesus, além de enxergar-se corretamente, são transformados pelo Senhor. Os bem-aventurados de Jesus são transformados pelo Senhor. O Senhor Jesus continua nesse sermão maravilhoso, dizendo a nós, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus diz que são bem-aventurados, felicíssimos e avançam os mansos. Que manso é esse, irmão? Manso é aquele que você pede para ele fazer uma coisa e ele fala assim, não faz nada. Você fala, sai daqui, seu manso. Não é esse? Não é esse, irmão. A palavra usada para manso aqui no grego é agora a palavra usada para humilde. E a ideia de manso aqui não é uma pessoa lesada, que não faz nada, que precisa de um choque de 220 para funcionar. Não é isso, irmão. O manso aqui é alguém humilde e que se submete à vontade de Deus para a sua vida. Essa é a ideia da expressão do texto. Manso aqui é quem é controlado pelo Espírito.
e compreende a providência, a direção, o projeto de Deus para a sua vida. E ainda que não seja aquilo que ele queria, e ainda que não seja aquilo que ele tinha imaginado, e ainda que não seja o desejo do seu coração, ele não vai se rebelar, ele não vai se revoltar, ele não se insurgirá contra os céus. Mas ele dirá: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Manso é alguém que é submisso a Deus, está satisfeito em Deus e confia que, seja qual for a circunstância que viver na vida, Deus o ama, Deus controla tudo, Deus cuida dele, Deus cuida dela. Não há razão para desesperar. Bem-aventurados os mansos, os submissos. E Jesus diz por quê? Porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra prometida, sim, irmãos, quando o Senhor vier. Mas até na presente vida isso se aplica muito bem, sabe por quê? Porque se você é alguém ansioso, alguém angustiado, alguém irado, alguém agoniado, você não vai desfrutar a vida nessa terra. Se você é alguém que só murmura, se você é alguém que só reclama, se você é insatisfeito, se você é mal agradecido, se você é chato, você não vai herdar a terra. A vida para você vai ser uma encheção de paciência. Sai daqui, tira a mão de mim, como é que você fala assim comigo? Você vai viver desse jeito, triste, causando tristeza em todo mundo. Mas se você for controlado pelo Espírito, você vai conseguir ser feliz nessa vida. Você vai poder dar risada até no dia da prova. Você vai herdar a terra prometida, mas você nessa terra vai ter uma vida abençoada, porque você não é controlado pelas circunstâncias, você não é controlado pelos seus humores, você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então o texto está dizendo que bem-aventurado é quem é transformado por Jesus, quem agora é controlado pelo Espírito e herdará sim a terra prometida, mas viverá uma vida de bênção nessa terra, seja qual for a circunstância, porque confia em Deus. É controlado por Deus, depende de Deus. Mas os bem-aventurados de Jesus são transformados por Jesus, também porque eles têm fome e sede de justiça. Irmãos, vamos falar a verdade, a maioria de nós não entende muito bem o que significa isso. Nós vivemos numa cultura de abastança impressionante. Nenhum país do mundo, irmão, pasme no que eu vou dizer para você, tem a fartura que nós temos no Brasil. Indo à Coreia, nós comíamos muito bem, e eles nos serviam do melhor que tinham com muito amor, mas eles não têm a variedade de comida que nós temos aqui, nem os sabores deles se assemelham aos nossos. Eu amo Santiago, amo Chile, amo comer boa comida chilena, mas geralmente quando você vai comer em Santiago ou em qualquer lugar do mundo, você come uma salada, um acompanhamento e um prato de fundo, um prato de fundo, como se diz no Chile. Ou seja, uma salada, um acompanhamento e uma carne. E está muito bom. No Brasil, quando você vai comer, vai no acampamento de jovens. Batata, arroz, feijão, macarrão, chuchu, e vai por aí afora, né? Cenoura, tomate, variedade, e tem carne, tem frango, e tem linguiça, e tem massa, e tem lasanha, e tem um monte de coisa, né? Então, vamos falar a verdade, nós não sabemos muito bem o que é isso. Esse país é a terra em que se plantando tudo dá, não é verdade? Já disse Pero Vaz de Caminha alguns séculos atrás. Então, esse povo da Bíblia, você precisa entender que esse povo não tinha a abastança que a gente tem. E que algumas vezes eles caminhavam na região desértica por dias sem água, irmão. Às vezes você fica sem comer uma comida. Eu conheço gente que no almoço fica impaciente, já sai dando patada em todo mundo. Imagina alguém no deserto ficando dias e dias sem comer, sem beber água. E aí então quando Jesus usa essa metáfora aqui, eles entendem muito bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que significa isso? É entender que é o que mais você precisa na vida para a sua sobrevivência. E que justiça é essa aqui? Não é a declaração do tribunal de Deus, porque nós já falamos dela lá no início. Ter fome e sede de justiça significa ter fome e sede de ser adequado à imagem de Deus, que é Cristo Jesus.
significa ter fome e sede de uma vida santa, significa ter fome e sede de viver para agradar a Deus, significa desejar tanto a Deus e viver uma vida que agrada a Deus, que é cheia da graça de Deus, que manifesta a bondade de Jesus, que você deseja isso mais do que o pão, mais do que a água, você necessita disso para sobreviver. Fome e sede de justiça é ter um desejo intenso por ser mais piedoso, por ser mais cheio do Espírito Santo, por ser alguém que vive uma vida santa, que vence o pecado para a glória e honra do nome de Jesus. Irmão, só vai ter esse desejo no coração alguém que crê em Jesus. O homem natural quer satisfazer a carne, ele quer cair na gandaia, ele quer tomar todas, ele diz, vamos aproveitar. Na verdade, naturalmente, principalmente na nossa cultura, o brasileiro tem a tendência natural, às vezes, de ser um epicureu, ele gosta dos prazeres, vamos curtir a vida, porque o mundo vai acabar, e eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas quem tem Jesus no coração, entendeu que a maior alegria é ter comunhão com Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você não pode se contentar com seus pecados, você não pode dizer, eu sou assim mesmo, já era, fazer o que não, meu irmão? Você tem que ter fome e sede de mudança. Você tem que pedir, Senhor, me molda a tua imagem, Senhor, me faz parecido contigo, Senhor, me liberta desse pecado, em nome de Jesus. Os bem-aventurados de Jesus são transformados por Ele. E por causa disso, então, eles são submissos ao Senhor e à sua vontade nele confiam. E eles têm um desejo imenso de viver uma vida santa, porque o Deus deles é santo e eles querem ter comunhão com esse Deus. E, consequentemente, porque eles são transformados por Jesus, o versículo 8 diz que eles são limpos de coração. A palavra usada para limpo no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra catarse no português, que significa purificação. Ser limpo de coração, então, é ter um coração lavado, é ter um coração purificado, é ter a alma lavada pelo sangue de Jesus, é ter o coração limpo e transformado pela obra do Senhor, meu irmão. E Jesus diz que bem-aventurado é transformado por Jesus aquele que é limpo de coração. E, pastor, como é que eu aplico essa ideia a mim? Limpo de coração aqui, literalmente, irmão, é aquele que tem o coração purificado e já não tem um coração dividido. Então ele não divide o coração entre a pornografia e o amor ao Senhor Jesus. Ele sabe que a maior bênção é o Senhor Jesus. Mas ele não divide o coração entre o desejo de ser extremamente rico e idolatrar mamon e o Senhor Jesus. Não, ele já foi lavado desse desejo idólatra. Ele agora quer buscar o Senhor Jesus. Mas ele não divide o coração entre a exaltação de si mesmo e a sua glória. E por isso vive com inveja, com carnalidade, com confusão, porque quer ser o primeiro. E não, ele já morreu para si. Agora o coração dele é de Jesus. E aí a Bíblia diz que quando o nosso coração foi lavado pelo sangue de Jesus e não está mais dividido, a nossa promessa é que nós veremos a Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos. Nós veremos ao Senhor. Você já parou para pensar nessa bênção tão grandiosa? Como disse aquele hino antigo, né? Face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Se você não tem o coração dividido, você vai ver Jesus. Quem quer ver Jesus, diga amém. Que o Senhor, então, purifique o nosso coração, amém, meus irmãos? Se tem amor ao dinheiro, egolatria do ser, pornografia, qualquer coisa ocupando o primeiro lugar na sua vida, diz, Senhor, tu morreste por mim, já me libertaste disso, então se arrependa e mude de vida, meu irmão, para que você viva uma vida consagrada, e viva cada dia na expectativa de que você verá a Cristo face a face, você estará com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dias atrás, nosso irmão Candinho me deu um jornal que contava a história de uma irmã nossa, que o nome dela é Kim Puk Fanti. E aí eu fui pesquisar, fui ler mais, ela deu uma entrevista na Veja, esteve no Brasil aqui no mês passado, lançando um livro, o nome do livro é A Menina da Foto. Vou comprar o livro e vou ler, mas a história dela é preciosa. Quando
a Coreia, quando o Vietnã do Sul guerreou com o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, patrocinado pela América, jogou uma bomba lá no vilarejo onde aquela menina morava, porque estava sendo dominado pelo Vietnã do Norte, e uma bomba de napalm, e a família dela estava num templo, e o soldado só disse: corram, e ela saiu correndo com seus irmãos, e você já deve ter visto essa foto em algum lugar, e aí você vê uma menininha correndo, desesperada, de 9 anos, nua, porque a roupa já tinha sido queimada por aquela substância química, e ela com as costas totalmente queimadas, vem correndo e chorando desesperadamente, e o fotógrafo que tomou aquela imagem, quando ela passa, joga água nela, e de tanta dor ela desmaia, e perde parte da sua família naquele dia. E ela fica meses, quase um ano no hospital, passa por mais de 17 cirurgias, e hoje ela tem 55 anos, e numa imagem que eu vi, ela tem a pele marcada até hoje. E ela viveu uma depressão e tristeza profunda, e ainda perguntava por que esse homem tirou essa foto. Ela odiava aquela foto. Ela tinha 9 anos de idade em 1972. Quando ela cresceu e entrou na faculdade, então o governo comunista do seu país a tirou da faculdade para que ela fosse mostrada para todo mundo como um sinal do que a intolerância contra aquela ideologia causava, e ela então começou a ser um instrumento de propaganda do governo, e ela entrou então numa tristeza profunda, maior ainda, e se arrependia profundamente por aquilo que aconteceu com ela, e se culpava, e dizia que Deus não a amava, até que com 19 anos de idade, ela foi numa igreja evangélica que ainda existia no seu país, na cidade de Saigon, e ali então o pastor anunciou o evangelho, e disse que independentemente de qualquer tragédia que a pessoa tivesse enfrentado, fosse destruição da sua família, fosse destruição da sua saúde, Cristo Jesus morreu por aqueles que nele creem, e que Ele pode restaurar a esperança do coração, pode restaurar a alegria da alma, pode renovar o ser daquele que crê em Jesus. E Kim Phuc-Fanti creu no Senhor, irmãos. Depois o seu governo obrigou ela a ir para Cuba estudar, e de lá de Cuba ela conseguiu fugir e foi para o Canadá, e se casou com um canadense, e no ano de 1996, nos Estados Unidos, ela se encontrou com o general americano que mandou jogar a bomba na cidade dela, e ela olhou nos olhos dele, com lágrimas nos olhos, e chorando, ela o abraçou e disse: eu te perdoo, porque Jesus me perdoou de todos os meus pecados na cruz. Você seria capaz de fazer isso? Só pode fazer isso quem foi transformado por Jesus. Então, se você está aqui e não é alguém submisso à vontade de Deus, se você não tem desejo de viver para agradar a Deus e se adequar à imagem de Cristo e se tornar mais santo, se você não é alguém com coração purificado, mas tem um coração dividido, eu quero lhe dizer: se arrependa dos seus pecados hoje. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele pode lavar o seu coração, Ele pode tirar a podridão da sua alma, Ele pode transformar o seu ser, Ele pode mudar você totalmente de dentro para fora. Ele pode te dar perdão, vida eterna, alegria e paz. Ele pode encher a tua vida com o Espírito Santo e fazer de você alguém que vive para a glória de Deus, e não alguém que vive para si mesmo. Que Deus te transforme em nome de Jesus, amém, meu irmão? Se você anda escravo de algum pecado, anda escravo de algum vício, creia no Evangelho. Se você creu, Cristo já te libertou. Você não precisa mais viver debaixo do jugo do inimigo. Viva para a glória de Deus. Viva como alguém que foi transformado por Jesus. Só vive assim quem encontra em Jesus a verdadeira felicidade. Você é um dos bem-aventurados de Jesus? Mas nosso texto continua a nos apresentar os bem-aventurados de Jesus. E eles se enxergam corretamente, são transformados por Jesus. Mas os bem-aventurados de Jesus, nos diz o texto, abençoam os demais. Os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Eu lerei, irmãos, o versículo de número 7, a igreja lerá o versículo de número 9. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vocês o 9. Gostar de quem gosta da gente é fácil.
Não é verdade? Não é verdade, irmã Luíde? Gostar de quem trata a gente com carinho, de quem nos beija, de quem nos ajuda, nos abençoa, é muito fácil. Mas gostar de quem dá trabalho para a gente é um grande desafio. Gostar de quem só enche a paciência, de quem só dá trabalho, de quem só tem uma opinião ruim, de quem só tem uma palavra crítica, é só pela graça de Deus. Mas, irmão, a Bíblia não ensina a gente a gostar de todo mundo, ensina a amar, o que é mais forte aí. E aí, então, você só pode ter paciência com alguém que não merece a sua paciência, quando Deus te dá um coração misericordioso. E misericórdia, amado amigo e irmão, é você colocar o seu coração na miséria do outro. É você ter compaixão do outro em seus pecados, porque você é pecador e Deus teve compaixão de você. Misericórdia é você sentir a dor do outro e não ficar só na teoria, mas fazer algo a respeito para aliviar aquela dor e ser um instrumento de transformação na vida daquela pessoa. Diz o texto que bem-aventurado é quem é misericordioso, é quem tem o coração paciente com o outro, é quem é perdoador com o outro, é quem põe o coração na miséria do outro, é quem faz alguma coisa para mudar a situação miserável do outro. E a melhor coisa a se fazer por quem tem misericórdia é anunciar o Evangelho, porque o homem sem Deus está caminhando a passos largos para o inferno, está debaixo da ira de Deus, amado amigo e irmão, e vive uma vida de angústia e sofrimento, uma vida sem paz da alma. E quando você tem misericórdia do pecador sofrido, então você anuncia Cristo que vai libertá-lo. E a Bíblia diz que se você verdadeiramente é misericordioso, e o começo é o anúncio do Evangelho, e isso se manifesta em atos práticos de misericórdia também. Mas se você é misericordioso, Deus terá misericórdia de você. Consequentemente, se você é intolerante, cuidado. Você precisa da misericórdia de Deus. Os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Mas eles não abençoam os demais só com o coração perdoador e paciente, e que faz algo, mas eles são pacificadores de Jesus. E a palavra no grego aqui para pacificador é fazedor da paz. Pastor, como é que eu faço isso? Na prática, a gente ainda vai participar da ceia. Duas coisas. Primeiro, você prega o evangelho para o pecador. Ele se arrepende, agora ele vai ter paz com Deus. Você é um pacificador. Mas você também é um instrumento de reconciliação entre seus irmãos. Você deve ser assim. Se você vê um irmão falando mal do outro, você fala, você viu fulano, o que ele faz? Aí você fala, não, aquilo ali é um miserável mesmo, não vale nada, merece ir para o inferno. O que é isso, meu irmão? A Bíblia, quando fala que Deus, 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina, a 7ª que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Fofoqueiro, que semeia contenda entre irmãos, vai ser vomitado da boca de Deus. Você é filho da paz, você é um agente da paz. Então, quando você vê 2 irmãos em conflito, você escuta um lado, você escuta o outro, e você chama os 2 para tomar um café. E Deus, pela sua graça, não vai ser fácil, porque você está lidando com pecadores, mas se eles são verdadeiramente crentes, haverá reconciliação para a glória e honra do nome de Jesus. Nós somos fazedores da paz. E o texto diz que se você é um pacificador verdadeiramente, você será reconhecido como filho de Deus, porque só investe seu tempo para trabalhar na reconciliação de homens com Deus e na reconciliação de uns com os outros, aquele que é filho de Deus. Você já foi agente de reconciliação de alguém, meu irmão? Você conhece a história de alguém, de um irmão que está brigado com outro, que não olha para a cara do outro, e você tem influência sobre a pessoa que está com o coração endurecido, e você não fala nada a respeito? Será que você é filho de Deus mesmo? Quem é filho de Deus vai pacificar o outro, vai ser bênção na vida do outro, vai ser um agente de paz. Eu rogo a Deus, irmãos, que nós sejamos uma comunidade de pacificadores, amém? Que nós sejamos instrumento de reconciliação, que nós sentemos e coloquemos para conversar pessoas que não se falavam. Isso é possível, irmãos, eu já vi isso na prática, e isso é maravilhoso. Isso traz cura e transformação para os corações de maneira abençoadora e transforma a vida da igreja. Eu não me esqueço quando menino, não era nessa ilustração que eu ia contar, mas essa vez agora tá bom, agora vai ser essa. Eu me lembro quando menino, irmãos, na igreja, um dos pastores da nossa igreja, o pastor que me batizou quando eu era bebê, foi eleito na igreja com 80% dos votos. Mas ele teve um desenlace difícil com o conselho da igreja.
E ele poderia ter ficado, mas o presidente do presbitério à época recomendou para ele: como é que você vai ficar nessa situação? E ele saiu. E foi uma situação muito triste para a igreja, irmãos. Foi muito difícil. E ele saiu brigado com um dos nossos presbíteros. Muitos anos depois, uns 8 anos depois, aquele pastor voltou à igreja. E num dia de Santa Ceia como esse, ele pegou a palavra no púlpito e disse assim: irmãos, eu quero dizer que eu estou aqui, mas eu tenho uma coisa que eu não resolvi. Há 8 anos atrás, eu saí daqui brigado com meu irmão, presbítero fulano de tal. E eu saí daqui com raiva dele, com ódio dele, por causa disso e disso e disso. Eu não deveria ter atuado assim, e quem errou fui eu. E eu quero pedir perdão a meu irmão presbítero fulano de tal, nesse momento. O irmão presbítero fulano de tal se levantou lá do último banco e veio chorando até a frente. E deu um abraço para o pastor e falou: reverendo, me perdoa. As coisas não poderiam ter terminado desse jeito. Nós temos que experimentar a reconciliação, irmãos. Não é possível que essas coisas não aconteçam entre nós. Você foi chamado para ser um agente da paz. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos use para abençoar os demais. Mas em último lugar, você é um bem-aventurado de Jesus. Como ser um bem-aventurado de Jesus? Em último lugar, o texto diz que os bem-aventurados de Jesus enfrentarão oposição. Os bem-aventurados de Jesus enfrentarão oposição. Versículos 10, 11 e 12, ele diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido por causa do Evangelho, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque você tem o reino dos céus. Se você tem crido no Senhor, tem sido fiel e as pessoas te perseguem, é um sinal que você não é cidadão da terra, você é cidadão dos céus. Mas Jesus continua dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, ou seja, afrontarem você com injúrias, vos perseguirem vocês, mentindo disserem todo mal contra vós. Então, se alguém falar injúrias, impropérios, coisas que não fazem sentido com você, te ofender, se falar mentiras a seu respeito, porque você anda com Deus, e perseguir a sua vida, o texto diz que você é bem-aventurado, e mais do que isso, Jesus diz: regozijai-vos e exultai. Exultai é que salte de alegria. Ele diz: quando alguém perseguir você, quando alguém falar mal de você, quando alguém detonar você por causa do Evangelho e porque você é de Jesus, se regozije, mas não somente isso, pule de alegria, porque o seu galardão nos céus está aumentando. Grande é o seu galardão nos céus, e você vai até parecer com os profetas, porque os profetas que viveram antes de vocês foram perseguidos. Irmãos, não é fácil, fala sério, quem gosta de ser perseguido? E talvez você espere ser perseguido por um incrédulo, talvez você espere ser perseguido por um ímpio, por alguém que não tem Jesus. A guerra contra o pecado não é fácil, e aqueles que não têm Jesus querem expulsar Jesus da sociedade, da praça pública e da vida do povo, e vão perseguir os cristãos. Vai ser assim. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, 2 Timóteo 3,12. Mas a grande dor da sua alma é quando aqueles que se diziam ser irmãos muitas vezes injuriam você, mentindo, falam mal contra você, perseguem você, mas ainda assim, meu irmão, você é bem-aventurado. Regozije-se se você está sendo fiel a Jesus e está sendo perseguido porque é fiel a Jesus, porque confronta o pecado, porque exalta Cristo, porque a glória do Senhor resplandece na sua vida. Louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Isso vem do Senhor. O seu tesouro nos céus está aumentando, a sua recompensa será maior ainda, e a paz de Deus há de reinar em seu coração. Eu e Cleuzinha gostamos de conversar muito sobre pregação, irmãos. Ela fez o Ceibel, e Deus a usa também, e a gente estava conversando, quando eu estava preparando esse sermão, e ela foi um agente de Deus para me dar uma história que eu vou contar para você agora. Certa menininha estava na escola dominical, ouvindo a professora, que era espetacular e pintava a cena dos quadros da Bíblia como se fosse realidade. O nome daquela menininha era Maria. E a tia estava contando naquele dia sobre aquele momento no qual Abraão levou Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá. E a professora contando sobre a angústia de Abraão, e diz então que ele fez o altar,
colocou a lenha e deitou Isaac, passou a corda uma vez, passou 2 vezes, passou 3 vezes, passou 4 vezes, e depois ele viu que Isaac estava bem amarrado, e quando ele pegou o cutelo, a faca, vai cortar o pescoço do seu filho, Mariazinha na salinha de escola dominical fala: tia, para de contar essa história tão terrível, por que a senhora fala algo assim, tia? A Joana, que é amiga dela, está na sala e fala assim: deixa de ser boba, Maria. Você não sabe que as histórias de Deus sempre terminam bem no final. Talvez você está sendo perseguido agora, meu irmão. Talvez a vida está difícil do lado de cá do céu. Mas a sua vida é uma das histórias de Deus. E a história de Deus sempre termina bem no final. Joaninha entendeu isso, por isso não se desesperou. Não se desespere. Você é um bem-aventurado de Jesus. Nada na sua vida acontece por acaso. O Senhor está no controle de tudo. Você ainda não chegou em casa. Se o seu Senhor enfrentou a cruz, se o seu Senhor enfrentou o inferno e a rebelião dos homens, quem é você para não passar por aflição? Se você passar por aflição, porque é fiel a Ele, glorifique a Deus, porque você está sendo identificado como um dos bem-aventurados de Jesus. Ao final desse sermão, eu quero perguntar a você: você tem desfrutado de plena alegria no Senhor? Talvez é porque você não entendeu que a sua alegria plena não está em ser a pessoa mais bem-sucedida da terra. Talvez é porque você não entendeu que a sua alegria plena não está em ser o membro mais rico da sua família. Talvez é porque você não entendeu que a sua alegria maravilhosa não está no prazer exacerbado na sexualidade, ou na drogadição, ou no êxtase. E se você não entendeu isso, você não tem plena alegria. Tim Keller disse uma frase que eu li outros dias atrás. Ele diz assim: quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, é como se nós nos casássemos com Raquel, para acordar de manhã no outro dia e ver que nós nos casamos foi com Lia. Mesmo nos casando verdadeiramente com a verdadeira Raquel, ela se torna Lia, quando Deus não é o maior amor da nossa vida. Então, em nome de Jesus, se enxergue corretamente, viva como um dos transformados de Jesus, e seja uma bênção onde Deus te colocar, para a glória e honra do nome do Senhor. E para a glória e honra de Jesus, entenda que a oposição virá, mas vale a pena, porque Cristo deu a vida na cruz por você, e no final, na glória, você terá galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um dos bem-aventurados de Jesus. Você sabe que é totalmente dependente e tem chorado pelos seus pecados, se enxergando corretamente. Você é controlado pelo Espírito Santo e pode ser chamado de manso. Tem fome e sede de ser parecido com o Senhor, já não tem o coração dividido, e é nela ver Jesus. Você tem um coração misericordioso e perdoador, e tem sido instrumento de reconciliação de pessoas com Deus e com os homens. Você tem ficado firme no dia da perseguição, no dia da cara feia, no dia do tapa na cara, no dia da vaia. Você continua firme? Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor quer te dar plena alegria nele. As bem-aventuranças são contraculturais, porque a sua alegria última não está nessa vida, está em Jesus, que deu a vida na cruz por você. Se arrependa hoje então dos seus pecados, se arrependa hoje de suas idolatrias, se arrependa de não ter a sua alegria no Senhor, creia em Jesus como seu Salvador, e diga: Senhor, enche-me da tua alegria, e Deus vai te encher de alegria, em nome do Senhor Jesus, amém.